Hoje eu quero falar sobre um tema que eu tenho pensado nele há muito tempo. E nessa semana Deus me autorizou a falar sobre ele aqui com vocês, né, a compartilhar essa palavra com vocês. Ela é uma palavra que é tanto para quem está aqui, quanto para quem vai escutar ela um dia pela internet. Todas as pregações que nós fizemos aqui na Sião ficam no canal da igreja, e as minhas, em especial, são editadas e colocadas no meu canal, lá no YouTube, onde a gente compartilha com muita gente, né? Então, eu creio que é uma palavra que vai abençoar tanto quem está aqui, quanto quem vai ouvir ela um dia. E ela tem muito a ver com um princípio, algo que Deus faz com muitos servos dele, com muitos servos. E o título é Escondidos, mas não esquecidos. Quando os meus filhos eram pequenos, eu tenho 2 filhos que hoje são adultos, eu tinha um costume, uma tradição que eu fazia com eles em época de Natal e de Páscoa, né, em especial. Qual era a tradição que eu fazia com eles? Eu comprava, né, o presente deles, alguma coisa, e eu escondia o presente em casa. Mas, gente, esse aqui é o meu pecado. Eu não escondia assim, facinho, tá? Eu escondia em um lugar difícil. Eu dificultava bastante para eles, né? Eu dificultava. E eles procuravam, e procuravam muito. E teve vezes que a procura foi tanta que eles começaram a ficar aflitos, né? Não achavam, né? E diziam, tá aí, né? Enfim, e eu escondia. Mas eles seguiam procurando, sabe por quê? Porque eles sabiam que o presente estava lá. Eles sabiam que por mais escondido que estivesse, estava lá um presente para eles. E como diz a Bíblia, quem procura, acha. Eu contei isso porque eu creio que Deus também esconde em cada geração presentes para aquela geração. E esses presentes são pessoas. Deus esconde em muitos lugares, em cada geração, Deus esconde pessoas preciosas, que são presentes para aquela geração. Hoje nós estamos falando sobre o dia do pastor, né? Mas eu não quero falar só de pastores. Eu quero falar de pessoas que são presentes de Deus. Tesouros que Deus esconde em muitos lugares. Você já deve ter visto muitas histórias, né, de tesouros escondidos que as pessoas procuravam, né? Pois bem, Deus escondeu em muitos lugares, em muitas cidades, lugares distantes, em muitos países, tesouros, pessoas especiais, para cumprir um propósito extraordinário. E é legal você pensar sobre isso, porque a gente vive numa época de extrema exposição, de supervalorização de expor as pessoas, né? Nós vivemos uma época onde você é avaliado pela quantidade de seguidores que você tem na sua rede social. O sonho de muitas pessoas é ficar popular na rede social, é ter milhares, milhões de seguidores, milhões de gente seguindo. O sonho de muitas pessoas é ser famoso, é ser popular, é ser muito conhecido. Esse é o sonho de muita gente. Porém, Deus nos lembra nessa noite que muita gente boa não é conhecida, não é popular, sequer é famosa, mas são gente que são presentes de Deus para a sua geração. Presente de Deus em alguns lugares. Eu quero trazer alguns exemplos bíblicos para você entender aquilo que eu quero dividir com você nessa noite. O
primeiro exemplo que eu quero compartilhar com você é o exemplo de 100 profetas anônimos, que nós não sabemos o nome, que foram escondidos pelo mordomo Obadias. Esse Obadias não é aquele do livro de Obadias, é outro Obadias. É um mordomo do rei Acabe. E para você entender o valor disso, eu vou ter que te explicar algumas coisas. Então, mas acompanha aí na sua Bíblia, 1 Reis 18, verso 13 e 4. Olha o que o texto diz sobre esse mordomo e sobre 100 profetas. Diz o texto: Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Por quanto tempo? Não sabemos. Não sabemos. Alguns especulam que foi por 3 anos, alguns acham que foi por um tempo maior, mas a Bíblia não diz sobre isso. O fato é que, numa época de perseguição, e para você entender que perseguição era essa, bem, havia um rei em Israel, chamado Acabe, que é chamado como um dos piores reis, o pior rei que Israel teve, o rei Acabe, um rei idólatra, um rei que tentou destruir a fé verdadeira de Israel. E Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel é sinônimo de uma mulher ruim. Se alguém te chamar de Jezabel, não ache que é um elogio, é uma ofensa. Tá? Se você quer ofender uma mulher, chame ela de Jezabel, é uma ofensa terrível, porque Jezabel era uma mulher terrível, uma mulher perversa. Jezabel não era uma israelita, Jezabel era princesa da cidade de Sidom, era uma sidonita, da região da Fenícia. Ela veio de uma cultura pagã, de outros deuses. Ela veio trazendo Baal, trazendo Aserá como seus deuses, e ela casou com Acabe, rei de Israel, quebrando aquele princípio, né, que muitos reis quebraram, de casarem com mulheres pagãs, mulheres de outras religiões. E aí, meus irmãos, aqui acontece uma coisa muito comum, quando um homem de Deus, ou uma mulher de Deus casa com alguém que não é de Deus, bem, há uma grande chance de quem não é de Deus influenciar aquele que é de Deus. Aquilo que a Bíblia chama de jugo desigual, casamento desigual, relação desigual. Um é de Deus, o outro é das trevas. Bem, isso costuma dar muito ruim, isso costuma dar problema. E com Acabe não foi diferente. Ele casou com uma rainha, uma princesa pagã, que cultuava Baal. Adivinha o que ela fez? Ela disse: eu vou acabar com a religião Israel, vou acabar com o culto ao Deus Yahvé, vou acabar com esse culto, vou matar os profetas, expulsar os sacerdotes, e vou começar uma nova religião em Israel. E aí ela começa a levantar ídolos, a levantar aquilo que é chamado, né, de totens, para Baal, para Aserá, e aí começou o culto a Baal, e o culto a Aserá e a outros deuses. E esses cultos eram cultos perversos, com perversão sexual, com sacrifício humano, com uma série de coisas ruins. E então Jezabel resolve perseguir e matar os profetas. E, meus irmãos, a Bíblia não diz quantos morreram, só diz que a perseguição foi enorme. Muita gente boa morreu, muito profeta morreu, muitos. O próprio Elias teve que fugir, se escondeu, ficou por algum tempo, vamos chamar assim, algum tempo ele ficou escondido. E aí, nesse tempo, Obadias, que era um servo de Deus, fiel a Deus, que servia no palácio de Acabe. Aqui tem uma lição importante, hein? Às vezes tem gente boa em lugar ruim. Já falei isso aqui várias vezes. Às vezes lá no meio de um lugar ruim, lá no meio de um lugar pervertido, um lugar
de maldade, corrupção, de violência, de drogas, de não sei o que, pode ter alguém bom lá. No meio de um monte de gente ruim, às vezes Deus tem lá alguém bom para fazer a diferença, para influenciar, para fazer alguma coisa. E aqui então, Deus tinha um Obadias. E esse Obadias, o que ele faz? Esse Obadias resolve salvar 100 profetas. Ele me lembra, ele me lembra algumas daquelas pessoas que salvaram judeus na época do Holocausto. Temos muitos exemplos, né? Schindler, e temos aí várias histórias de gente que no meio da perseguição aos judeus, resgatou alguns, salvou, levou para sua casa, escondeu. Há várias histórias bonitas de gente boa que salvou a vida de muitos judeus e também de outras pessoas, né? E aí então surge Obadias, que resolve alimentar 100 profetas, escondê-los em cavernas, 50 num lugar, 50 em outro, e ali ele resolve ajudar, alimentar e cuidar daqueles profetas. Ei, olha para mim aqui agora e pensa no que eu vou te falar. Enquanto Jezabel, diz o texto, que Jezabel alimentava, sustentava 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. 850 profetas eram financiados, sustentados por Jezabel, que são aqueles que Elias desafia depois, né? A história vai continuar, né? Em algum momento surge Elias, desafia esses profetas, e aí você conhece a história, é uma outra mensagem para outro momento. Mas o fato é que, enquanto Jezabel financiava, e na sua mesa comiam e viviam 850 falsos profetas, Obadias mantinha com comida simples 100 profetas nas cavernas. Ei, olha para mim aqui. Mais vale você passar comendo pão e água na caverna, ao lado de Deus, do que no palácio comendo bem bom ao lado de Jezabel. Sabe por que existe tanto falso profeta? Porque ainda existe Jezabel para sustentar falsos profetas. Está cheio aí. Por que ainda existem falsos profetas, como naquele tempo? Porque sempre tem Jezabel para financiar, sustentar os falsos profetas. Enquanto eles estavam no palácio, enquanto eles circulavam nos lugares nobres, os profetas fiéis se escondiam. Deus os escondeu. Deus os escondeu. Enquanto Jezabel sustentava o engano com o luxo, Obadias alimentava a verdade com coragem, arriscando a sua vida. Mas enquanto ele podia, ele alimentava aqueles profetas com coragem, com bravura. Em tempos de idolatria, como os tempos de Jezabel, nos tempos que Jezabel promovia vozes falsas, Obadias optou por preservar a voz de Deus através daqueles profetas. E aí o que Deus faz? O que Deus permite? O que acontece? Aqueles homens estão escondidos. Escondidos. Meus irmãos, há momentos que alguns têm que ser martirizados, mas há momentos que outros têm que ser escondidos, para que no momento certo possam voltar e fazer aquilo que é necessário. E para mim uma coisa preciosa nessa história, nessa narrativa bíblica, é que Deus usa homens simples, mordomos, como Obadias, para resistir silenciosamente aos poderosos corrompidos como a rainha Jezabel. Se é verdade que tem uma Jezabel governando, também é verdade que Deus tem os seus Obadias, para silenciosamente trabalharem por Ele. Aleluia! No meio dos palácios, Deus tem um Obadias para intervir, para fazer algo importante. Eu queria que você pensasse e se lembrasse
que em lugares muito hostis, como nós temos hoje no mundo, hoje há muitos lugares do mundo que ser um profeta de Deus também é difícil, a perseguição, e Deus tem escondido muitos servos dele, na Coreia do Norte, na Arábia Saudita, no Irã, em Cuba, na Noruega, enfim, também na Noruega, em vários lugares, na Nicarágua, enfim, Deus tem escondido seus profetas em muitos lugares. E quando eu penso no Brasil, esse país enorme, esse país que tem mais de 5.000 municípios, de todos os tamanhos, eu tenho certeza que Deus tem escondido profetas lá em pequenas cidades desse Brasil. Tem muita gente boa lá naqueles pequenos lugares do Brasil, que Deus escondeu lá. O mundo não conhece eles, não são famosos, não tem milhares de seguidores, não estão sendo reconhecidos pela mídia, mas estão lá no interior do Brasil, servindo a Deus com integridade, com fidelidade. É verdade também que tem muita gente boa pastoreando pequenas igrejas. Tem muito pastor, muito profeta de Deus pastoreando pequenas comunidades, em pequenos lugares, mas fazendo a obra de Deus com fidelidade. Deixa eu te falar uma coisa aqui, olha para mim aqui, deixa eu te dar aqui um número. Essa semana saiu uma informação do censo, que o Brasil tem, segundo o censo, 30%, 29 ponto quase por cento de evangélicos que professaram a sua fé. Então seria 1 a cada 3 brasileiros se declaram evangélicos. Em Brasília, esse número chega a 30%, 30 ponto alguma coisa. O problema desse número é que tem muito cristão evangélico nominalista, que só professa a fé, mas não vive a sua fé, não influencia, não faz discípulos, não congrega. Se todas essas pessoas estivessem congregando, nós teríamos igrejas lotadas em todos os lugares. Mas deixa eu te dar um número. O Brasil tem menos de 1% das igrejas brasileiras, menos de 1%, tem mais de 1.000 membros. Quando você olha assim aquelas mega igrejas com milhares de membros, lembre que elas não chegam a 1% das igrejas brasileiras. A imensa maioria das igrejas brasileiras são pequenas. Tem estatísticas que dizem que 70% das igrejas evangélicas do Brasil não tem mais que 100 membros. 70%. Porque é uma marca da nossa fé e ter muitas igrejas, e muitas delas pequenas. Mas o fato de ser pequena não significa que ela não tem ali um profeta, não tem ali pessoas especiais, não tem ali homens de Deus, mulheres de Deus. É muito provável que tenha. Muito provável que tenha. Porque Deus vai escondendo muita gente boa em muitos lugares. Também é verdade que pode ter que em muitos lugares tenha só gente, enfim, atrapalhada. Mas tem muita gente boa escondida em muitos lugares desse país. Deus costuma esconder os seus tesouros. Sabe o que aconteceu na época de Obadias? E eu quero fazer um paralelo com isso, com o nosso tempo. Olha para mim aqui, pensa no que eu vou te falar. Israel está com um rei perverso, idólatra, pagão, cultuando outros deuses, assim como a sua rainha. E o povo, o sacerdote, o Estado está bancando os falsos profetas, está tendo lá, enfim, uma perversão religiosa. O culto naquela época não estava mais acontecendo no palácio, nem sequer na cidade. O culto verdadeiro não era mais em Jerusalém. O culto verdadeiro não era mais no palácio. O culto verdadeiro era onde? Na caverna. Lá era o culto verdadeiro, porque lá estavam os profetas verdadeiros do Senhor. Então não fique impressionado. Em todo tempo, e em todo lugar mesmo, isso para mim é uma questão teológica. Eu creio que em todo lugar da terra, Deus tem uma testemunha fiel sua.
em todo lugar, por mais distante que seja, por menor que seja a expressão cristã naquele lugar, mas há um testemunho de Deus naquele lugar, naquela comunidade, há alguém ali, que por mais que seja alguém escondido, mas que está ali refletindo a luz de Jesus naquele lugar. Deus não fica sem testemunho, amém, gente? Isso é uma questão para mim teológica. Deus não fica sem testemunho em lugar nenhum. Pode ser poucos, pode serem mínimos, mas sempre haverá testemunho. É um equívoco pensar que o movimento evangélico, que nós cremos que é um movimento fiel, só começou em 1514, lá com Lutero. Não, e antes também tinha gente piedosa. No tempo da igreja católica que estava lá fazendo, um monte de coisa errada, enfim, que estavam perdidos. Bem, havia naquele tempo também gente crente de verdade, havia testemunho de Deus, Deus nunca ficou sem testemunho, sempre teve alguém, uma voz profética, uma voz de Deus, para pregar o evangelho na sua geração, sempre teve. Não eram famosos, podem não estar nos livros, podem não estar na história, podem não ter sido populares, grandes influenciadores, mas Deus nunca ficou sem testemunho, amém, gente? Em qualquer cidade, tem muita cidade hoje no Brasil, que não tem lá ainda uma igreja batista, é verdade, tem muitos que não tem, mas isso não significa que Jesus não chegou lá, isso não significa que aquela cidade não tem testemunho cristão, tem, porque Deus nunca ficou sem testemunho. Agora eu quero falar uma coisa para você que serve a Deus, para você que é um pastor, ou um pregador, ou um servo de Deus fiel, alguém que quer fazer a diferença. Bem, Deus nunca vai te deixar sozinho, Ele sempre vai ter um Obadias para ajudar você no seu ministério. Deus sempre vai ter um Obadias para ajudar você, sempre vai ter um Obadias que vai te ajudar, que vai fazer a diferença na sua vida. Quer um outro exemplo agora? Quero trazer mais um exemplo para você. No tempo de Obadias, ele salva 100 profetas. Não sabemos quantos já haviam morrido. Muitos já haviam morrido. Elias se esconde. E aí Elias aparece, desafia os 850 profetas. E aqui, meus irmãos, se você acha que a maior batalha da Bíblia foi Davi contra Golias, eu acho que não foi. A minha maior batalha bíblica, o DVD que eu quero ver no céu, é 1 contra 850. É quando Elias desafia 850 profetas. Pensa, não é você contra um, é você contra 850. Quem aqui já enfrentou um auditório hostil, que está te vaiando, te xingando, te falando mal? Imagina você aqui tentando falar para 850 pessoas te vaiando. Você acha que é fácil? Pastor Ariano, tu ia conseguir ficar tranquilo? Você falando para 850 opositores, te xingando. Bem, Elias fez isso. E depois que Elias venceu aquela batalha, ele recebeu a seguinte resposta. Ele pensou, talvez, bem, depois disso, Acabe e Jezabel vão se render, vão se arrepender dos seus pecados e vão se voltar para o Senhor. Eu imagino que Elias pensou isso. Bom, pensa uma demonstração de poder. 850 profetas foram mortos, foram envergonhados. O povo reacendeu no povo a esperança, a fé ressurgiu. Bem, o rei também vai se voltar. Sabe o que o rei faz? O que Jezabel faz quando soube que morreram aqueles falsos profetas? Jezabel fala isso, eu imagino gritando, tá? Não com calma, diz: antes que o sol se ponha, Elias vai ser morto. Antes que o sol se ponha, ele vai morrer também. Bom, não morreu, viveu ainda mais muito tempo, ainda viveu por muitos dias ainda. Mas Elias ficou com medo.
Elias, não medo de morrer, mas Elias se sentiu, olha, tudo que eu fizer não vai ser suficiente. Eu sou o último dos profetas. É só eu e o Obadias. Elias conhecia Obadias. Diz o texto que eles se encontraram. Pensou, olha, eu acho que nós somos minoria. Mas sabe o que acontece? 1 Reis 19, verso 14, diz assim: e Deus falou para Elias, Elias falou para Deus: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Sabe qual foi a resposta de Deus para Elias? Verso 18: no entanto, disse o Senhor, se sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Quando Elias pensa estar sozinho, Deus revela a ele que ainda há 7.000 fiéis em Israel. Deus tinha escondido 7.000. Se Obadias escondeu 100, Deus escondeu 7.000. Que nem Acabe, nem Jezabel sabiam. Deus os escondeu. Diz: olha, ainda tem gente fiel. Eu tenho povo nesse lugar. Elias, tu não conhece, tu não sabe onde eles estão, mas eu tenho pelo menos 7.000 pessoas fiéis nesse lugar. Isso me lembra que por mais terrível que tenha sido a perseguição de Acabe e Jezabel, ela não foi suficiente para eliminar a fé do povo. Havia ainda 7.000 pessoas fiéis. Aleluia! Por mais perseguição que haja no Brasil, na Coreia, na China, em qualquer lugar do mundo, ainda vai haver gente fiel ao Senhor. Deus não vai ficar sem testemunho em lugar nenhum da terra. Pode ser que haja muita gente anônima, porque ser anônimo não é problema. A virtude não é ser anônimo, a virtude é ser fiel. E Deus requer de nós o que? Fidelidade. Olha para mim aqui, deixa eu te falar uma coisa. Não fique tão preocupado em ser popular, fique preocupado em ser fiel. Alguém entendeu? Fique preocupado em ser fiel. Fique preocupado não em ser lembrado por alguém popular, por alguém, famoso, reconhecido. Mas fique preocupado em que o seu nome esteja no livro da vida. Não fique triste se o mundo não te reconhece, não valoriza as tuas qualidades. Mas fique feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia está cheia de pessoas anônimas que marcaram a sua geração e que foram responsáveis de passar a fé de geração em geração. Nesse tempo que nós lemos aqui de Acabe e Jezabel, havia pelo menos 100 profetas anônimos e 7.000 crentes anônimos, mas fiéis ao Senhor. Quantos fiéis nós temos hoje? Eu não sei, mas eu sei que Deus tem os seus, e Deus esconde os seus, para que eles possam servir em muitos lugares. Deus não está preocupado em concentrar todo mundo no mesmo lugar. Deus está preocupado em ter testemunho em cada lugar desse planeta. Por vezes, você pode pensar que está sozinho. Por vezes, tu pode pensar que você é minoria. Mas lembre-se, Deus sabe quem são os seus. E Deus vai fazer algo especial com você. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai unir o teu caminho com o caminho de outras pessoas que têm o mesmo propósito que o seu. Porque Deus sempre une propósitos. Não pense, nós somos poucos, eu sou pouco, lá no meu trabalho, lá no meu condomínio, onde eu estou estudando, atuando. Bem, Deus vai unir o teu caminho com o de outros. Porque Deus nunca fica sem testemunho. Eu lembro, para terminar,
de outros exemplos famosos, conhecidos. Por exemplo, Moisés. Moisés ficou 40 anos vivendo como pastor de ovelhas, escondido. Escondido. O que Moisés fez durante 40 anos no deserto, escondido, quando ele fugiu do Egito? Bom, casou, teve filhos e ficou lá 40 anos. Mas um dia ele teve um encontro com Deus. Um dia Deus disse: Moisés, eu te escondi por 40 anos, agora eu vou te apresentar o faraó. Agora eu vou te apresentar uma missão. Moisés, tu pensou que tinha acabado a tua jornada, que tu não tinha mais o que fazer? Estava enganado. Eu te escondi para que no tempo certo eu te apresentasse ao povo. E aí Moisés é apresentado a Faraó, ao povo. E aí você conhece a história, você sabe o que ele faz. Bem, mas se você quer um outro exemplo, poderia falar de Davi. Davi foi ungido rei por Samuel, escondido. A unção que Davi recebeu de Samuel não foi em praça pública, foi escondida, lá nos fundos da casa do seu pai, escondidinho. E sabe quanto tempo levou para que Davi sentasse no trono de Israel, conforme Samuel havia ungido? Pelo menos 15 anos. Pelo menos 15 anos. Até que Davi tornasse rei. Sim, Deus o escondeu. Davi teve que fugir de Saul por muitos anos. Fugiu, viveu em cavernas, formou a comunidade lá de Adulão, né? Teve que se esconder. Deus o escondeu, para que no tempo certo, Deus o apresentasse. Deixa eu falar uma coisa, não fique preocupado se Deus está te escondendo. No tempo certo, Ele vai te apresentar para o propósito e a missão a qual Ele te designou, amém? Ah, você não entendeu. Se você está escondido, fique tranquilo, Deus vai te apresentar. Deus vai te apresentar. Você quer outro exemplo? O nosso maior e menor exemplo, Jesus Cristo. 30 anos, aonde? Escondido. Fazendo o quê? Trabalhando na marcenaria do pai, fazendo móveis, estudando a lei, enfim, vamos ficar aqui imaginando o que ele está fazendo. 30 anos escondido, mas em 3 anos, Deus o apresentou. Ele se apresenta, ele cumpre o ministério de forma extraordinária. Ele fez em 3 anos o que não tinha feito em 30. Treinou pessoas, anunciou a sua mensagem, iniciou um movimento que chegou até os dias de hoje e que vai durar até o dia que ele volte, aleluia! 30 anos escondido, para que em 3 anos mudasse a história da humanidade. A W. Tozer costuma dizer que Cristo passou 30 anos se preparando para 3 anos de ministério. E nós queremos 3 dias de preparação para fazer grandes coisas em 30 anos. Não é assim que funciona. Deus primeiro te esconde, te prepara e depois te apresenta para o desafio. Amém? A Bíblia, sim, vai nos apresentar muitas pessoas que são referências para nós. Falei de Elias, uma grande referência, um grande profeta. Citei aqui Moisés também, citei Davi, Jesus, poderia citar outros tantos, Paulo, Pedro, João, enfim, Samuel, Isaías. Mas o fato é que se você estudar a Bíblia com atenção, você vai perceber que a maior parte dos personagens bíblicos são anônimos. Pessoas que Deus escondeu, que Deus usou para cumprir um propósito, para fazer parte, para cooperar com aquilo que Deus estava fazendo. Eu poderia dizer aqui para você, que se hoje tu está escondido, fica tranquilo, um dia Deus vai te apresentar para uma missão grande, extraordinária,
Mas isso não é verdade. Talvez muitos de nós vamos ser homens e mulheres que vamos ser anônimos, escondidos por Deus em algum lugar de Brasília, em algum lugar do Planalto Central, para fazer a diferença na vida de algumas pessoas, para mudar o mundo de algumas pessoas, para testemunhar a Deus com fidelidade para algumas pessoas, para preparar a próxima geração, quem sabe, para fazer coisas maiores do que nós. Enfim, nem todos vão ser Elias, mas todos nós podemos ser fiéis, amém? Nem todos vão ser um grande apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, mas podemos ser os fiéis que vão dar vida, que não vão ser talvez reconhecidos pela mídia, reconhecidos pelas redes sociais, mas que serão conhecidos no céu, temidos no inferno, reconhecidos no céu, temidos no inferno, homens e mulheres que farão a diferença onde estão. Não importa se você está escondido, se você está apresentado, importa ser fiel. Eu termino aqui com o último exemplo. Eu preguei aqui recentemente sobre João Batista. João Batista, Deus levou ele para onde? Para o centro da cidade, para pregar no templo de Jerusalém? Não. Numa época de apostasia, numa época de esfriamento espiritual, de ausência de profeta, Deus levanta João Batista e manda ele para onde? Para o deserto. O culto não era mais no templo tinha lá outra coisa, o culto era no deserto. Os profetas verdadeiros não estavam mais no templo, estava no deserto. A voz de Deus, a voz profética, não estava no templo, estava no deserto. E sabe o que Deus faz? Deus leva pessoas para o deserto. Deus escondeu João Batista ali, para anunciar o evangelho, preparar o caminho, pregar o arrependimento, apontar para Jesus, começar algo grande no deserto. Mas um dia ele foi preso e morreu martirizado. Mas João Batista sabia muito bem e conhecia muito bem o Salmo 91, assim como você e eu também conhecemos. E João Batista não tinha medo de ficar no deserto. João Batista não tinha medo de ficar no deserto sozinho, porque ele sabia que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. O Senhor me escondeu no seu abrigo, o Senhor me colocou no seu esconderijo, e nesse lugar eu estou em paz, feliz, satisfeito em Jesus, vivendo de forma fiel à minha fé. Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria convidar você nessa noite, não se preocupar em ser popular, mas em ser fiel. Amém? A ser fiel, a ser um discípulo fiel, honrando a Jesus. Quem sabe você vai ser um Obadias, que vai ajudar muitos profetas. Quem sabe você vai ser um profeta que Deus vai levantar no tempo certo, para fazer coisas especiais, extraordinárias. O que importa é que você e eu sejamos fiéis até o fim.